Boa noite, programa Conexão Armênia número 102, dia 20 de junho de 2024. E nós aqui com mais um programa cheio de notícias, novidades e curiosidades sobre a Armênia, este país tão longínquo do Brasil, mas que tem muito mais similaridades do que você possa imaginar. E essa é a missão do Conexão Armênia, mostrar a vocês sempre quanto, na verdade, a Armênia está pertinho do Brasil. Se não for em quilômetros, é pelo coração. Então, para abrirmos o programa de hoje, eu escolhi uma música, um videoclipe que foi lançado esta semana, com um cantor chamado Artur Khachentz. Esse rapaz é da região da República de Artsakh. Ele morava num vilarejo chamado Hadrut, que foi um dos primeiros invadido pelo Azerbaijão na guerra de 2020. Quem se junta a ele nesse videoclipe é um jogador de futebol do Senegal chamado Ousmane Faye, que jogava no time da República de Artsakh durante a época de 2020. Ele foi visitar o estúdio deste cantor na capital da Armênia, Yerevan. Hoje, Artur Khachentz possui um estúdio chamado Hayegen, que fala do gen dos armênios, onde ele disponibiliza o seu espaço para que novos artistas possam ir lá gravar e terem algum local onde eles possam sentir que estão vivendo a cultura. Então, com vocês, essa música que se chama Voma Voma. Tentei traduzir o máximo que eu pude. O dialeto utilizado por Artur Khachentz é muito específico da sua região, mas como Conexão está conectado com armênios do mundo todo, a gente sempre acha alguém que conhece aquela pequena variação de uma palavra no nosso idioma. Então, com vocês, Artur Khachentz e Ousmane Faye, nesta linda junção, onde no final eles dizem: não existe cor, não existe raça. E isso é uma coisa muito bonita. Fica a mensagem para começarmos o programa de hoje. Ibu fai Douglas Khalida ba Musa Fatou El Capo Mama Deu Pap fai Ablay fai Yelay bege sama waker Yalla am Sumane kefi Akfenen yenata waker ke Sunu waker mangile di bege Artur sama waile sama nitla How you them Senegal, yo, them, yo, and the biggie, bro, sama waje, ature, yo, sama waje, sama yai, do, yo. Woma, sama wawe, dinala, we say, woma. Kezem tas, hoki sartasel, ahochas, kats, voma, soma vove dina la vise, voma, Gasses, terches, hasnes, kisses nach, derderes butmes, gidaver, haskalanchan kes, mina kunkent misht, mislehet, savsip takap chone, gel müsirdan marten, ete, niyeshi, gerav shat shakala, tansver shat chitane kuzehlet, zelistas gasem, kisem, zelistam, yamım, hinamım, Artsakha yes, mishtanim, tansver mi orel tanim, bechassanim,
Zeinem das, yeah, Zeinem das, yeah, Guzman Fire, Woma, Soma, Bedina la vise, Woma, hey, Soma, Bedina la vise, Woma, yes, karam chuma prima ran panglava yasa, menga jingle hat, yay boy, sama yay boy, sama yay boy, namanala yay boy. Surf cappuccino, aí tô consciente. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um novo projeto que existe na Armênia de abertura de fronteiras e qual que é o impacto que isso pode trazer no país. Vejam só. Fronteiras abertas, infraestruturas desbloqueadas, laços econômicos, políticos e culturais ativos. Estas são as condições necessárias para estabelecer a paz a longo prazo na nossa região. Este é o projeto Cruzamentos da Paz, onde a Armênia está disposta a estabelecer 5 postos de controle nas fronteiras entre a Armênia e o Azerbaijão para infraestruturas rodoviárias, incluindo Kayan, Sotk, Karahunj e Erask, e também estabelecer 2 postos de controle na fronteira entre Armênia e Turquia, em Nahurik e Margara, para infraestruturas rodoviárias. Também se prepara para assegurar as comunicações entre Armênia, Azerbaijão e Turquia, restaurando 4 traços ferroviários no território da República da Armênia. Restaurando os traços ferroviários de Nir Nazor Akarak, estabelecendo postos de controle perto das fronteiras para restaurar um traço ferroviário de Erask até a fronteira de Nakhchivan e estabelecer um posto de controle lá para restaurar as partes esgotadas da ferrovia de Gyumri até a fronteira da Turquia, para estabelecer um posto de controle em Yahurik. Além disso, a Armênia se prepara para restaurar as partes esgotadas da linha ferroviária de Kharazan a Kayan, para estabelecer um posto de controle em Kayan. Isto criará novos laços entre todos os países da região. A intenção é restaurar rodovias, estradas de ferro, vias aéreas, oleodutos, cabos e linhas elétricas que operam sob a soberania e jurisdição dos países por onde passam. Cada país deve garantir o controle aduaneiro fronteiriço e a segurança de todas as infraestruturas, incluindo a passagem pelo seu território de veículos, cargas e pessoas. No acordo, todas as infraestruturas podem ser utilizadas tanto para transporte internacional como doméstico. Os países utilizam todas as infraestruturas com base na reciprocidade e na igualdade. De acordo com esses princípios, os controles de fronteira podem ser facilitados através do consentimento e acordo mútuos. À medida que os pedaços faltantes das estradas de ferros forem restaurados e as infraestruturas desbloqueadas, será possível estabelecer uma ligação contínua entre o Golfo Pérsico, Golfo de Omã, o Mar Negro, o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo, através de uma rede ferroviária regional consolidada, bem como estradas norte-sul e leste-oeste. Assim, o governo da Armênia se compromete a contribuir com a sua parte para a paz e estabilidade da região, tomando medidas práticas para construir a encruzilhada da paz. A Armênia também, nesta fase de inovação, está investindo com tudo na energia solar, porque lá, gente, no verão é um calor absurdo, praticamente insuportável. Então, um país que tem tanta energia solar tem que utilizar isso de uma forma sustentável e também para poder facilitar a eletricidade da população nas áreas mais remotas. Muitas pessoas instalam hoje as placas perto das suas casas, elas não só usam como consumidores finais, mas também se elas têm capacidade de revender essa energia para os vizinhos, enfim, para vilarejos próximos, elas o fazem. Então, vamos conhecer este projeto. A empresa Shtigen continua a construção da maior central de energia solar na Armênia, com investimentos de mais de 50 milhões de dólares.
A usina Masrik 1, com capacidade de 62 megawatts, está sendo construída na região de Kharkiv, em uma área de 130 hectares. Ela produzirá até 120 milhões de quilowatts de eletricidade por ano, o que fornecerá eletricidade a mais de 20 mil famílias, e também reduzirá as emissões de dióxido de carbono em 40 mil toneladas por ano. É a Armênia na vanguarda da sustentabilidade. Vocês se lembram que nos últimos 2 programas eu mostrei as aventuras de um grupo de armênios de Los Angeles visitando o Brasil? Pois é, se você não assistiu, corre lá. Teve um programa que eu levei eles para Foz do Iguaçu, teve um programa que eles exploraram o Rio de Janeiro e aprenderam carioquês. E no programa de hoje a gente vai mostrar para vocês as aventuras deles pela cidade de São Paulo e Aparecida. Vejam só. Diretamente do Arautos do Evangelho, na Serra da Cantareira. Estamos aqui agora no Arautos do Evangelho, que fica no topo da Serra da Cantareira, aqui em São Paulo. É uma igreja em estilo medieval que os armênios de Los Angeles vieram conhecer, uma vez que eles são peregrinos e vieram fazer uma viagem especificamente para visitar igrejas brasileiras. Essa é uma das minhas igrejas mais favoritas. Olha o colorido dela. Aqui ficam os residentes, os alunos e os que vivem em semi-clausura. Estes são seus aposentos e ali será construída uma grande biblioteca. Aquele é o último prédio, que ainda está inacabado, mas hoje já funcionam diversas pequenas capelas onde os padres realizam suas preces diárias.
Posso dizer que foi uma visita inesquecível. Visitamos inclusive a Capela do Santíssimo, atrás do altar, onde ali existem orações 24 horas por dia, 365 dias por ano. De acordo com os religiosos dos arautos, a figura de Jesus, depois das rezas, ficava sozinha. E com essa Capela do Santíssimo, ele nunca é deixado sozinho. E hoje, neste dia chuvoso, trouxemos os turistas para Aparecida. Afinal de contas, é um grupo de peregrinos armênios e eles vêm ao Brasil realizar atividades religiosas, pagarem promessas, fazerem promessas novas, e a grande maioria deles veio para cá com um propósito. Então, nada melhor do que trazê-los para ver a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Mas bem que São Pedro podia ajudar um pouquinho, né? Porque com esse tempo, vou falar a verdade para vocês, que não vai dar nem para andar lá na ponte, provavelmente. 180 metros de comprimento, 70 metros de altura. É uma igreja enorme e os armênios estão chocados com a grandeza deste local. Eles não imaginavam. Na verdade, Aparecida é a segunda maior igreja católica do mundo. Lá fora, todas as barraquinhas de Aparecida. Se hoje não tivesse chovendo, a gente ia explorar muito, com certeza. Os turistas iam ficar doidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os armênios encantados. E agora a gente está subindo da Basílica Nova para a Basílica Antiga, que é totalmente em estilo barroco e é cheia de histórias e dos primeiros milagres da Nossa Senhora Aparecida. E aqui a gente saiu da Basílica Antiga, onde tudo começou. Uma igreja de estilo barroco, cheia de fiéis. Aqui é a capela do Santíssimo Sacrário. A imagem. Independência. Aqui passou o príncipe Dom Pedro. Por aqui era um caminho da trilha da Independência e essa é o larguinho principal, toda a pracinha do interior, né? De Aparecida. Tem estilo típico e cheio de charme. Os armênios invadem Aparecida.
Sua solução tecnológica está na Cistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. Mas como Conexão Armênia conecta armênios do mundo todo? Davi Kumruian, que está meio sumido porque ele também não para de viajar, hoje vai mostrar para nós o caminho reverso. Vai mostrar como é a comunidade armênia que vive em Los Angeles. Los Angeles, na atualidade, abriga a maior diáspora armênia no mundo. Essa diáspora se formou e se fortaleceu muito mais após a queda da União Soviética, quando muitos deles conseguiram o sorteio de green cards. Pasme, até hoje, armênio que possui um passaporte da Armênia, ele é passível de ser sorteado por um green card, estando no seu próprio país. Então, um foi, abriu um negócio, chamou o primo, levou o amigo, vem pra cá, a gente te ajuda. E assim se formam as diásporas, né, por aí. As pessoas precisam sentir que elas estão fortalecidas, que tem alguém para dar um respaldo. Então, hoje, na Calçada da Fama, em Hollywood, tá lá escrito Little Armenias, LA. É muito gostoso quando você chega lá e tem uma placa assim. Você se sente e fala, uau, onde a gente chegou a ponto de conquistarmos o reconhecimento da prefeitura de uma cidade da Califórnia, que é um dos estados mais conhecidos pelo turismo. Todo mundo quer ir lá, garoto, eu vou pra Califórnia. Então, pois é, muitos armênios foram pra lá. E o Davi vai mostrar pra gente como que é essa comunidade, ok? Davi Kumruian, tô com umas saudades de você. Valeu, Varti, tudo bem, pessoal? Barevtzes, quem tá falando aqui é o Davi Kumruian, e nesse quadro nós vamos explorar um pouco da história fascinante dos armênios dos Estados Unidos. Exatamente, eu voltei de viagem recentemente e aprendi muito sobre a comunidade armênia lá na Califórnia. É uma comunidade vibrante, muito influente em várias áreas, desde a política até o esporte. A gente vai descobrir mais como essa comunidade se estabeleceu e cresceu ao longo do tempo. Estou aqui em frente ao monumento que é o Memorial do Genocídio Armênio, que foi construído aqui, em uma praça em Pasadena, em memória aos 100 anos do genocídio, em 2015. Tem muitos armênios na Califórnia, e lá não é o único monumento que foi construído em memória dos armênios. Tem outros, tem ruas também, igrejas com nomes e influência da Armênia. Mas quando é que começaram a chegar os armênios nos Estados Unidos? A primeira grande onda de imigração armênia para os Estados Unidos aconteceu antes mesmo do genocídio armênio, ali no final do século XIX, onde aconteceram alguns massacres e alguns episódios muito dolorosos na década de 1890 e 1909, tanto o massacre de Adana e o catastrófico episódio de Hamid. Esses primeiros episódios que aconteceram ali no final do século XIX, bem no comecinho do século XX, fizeram com que muitos armênios se estabelecessem nos Estados Unidos. E então, após o genocídio armênio, entre 1915 e 1918, foi quando muitos mesmo armênios foram até os Estados Unidos e se estabeleceram ali, fugindo do Império Otomano, e sabemos o quão trágico foi esse episódio para nós armênios. Os armênios, nesse momento, fugiram para várias partes do mundo, principalmente para a Europa e países no entorno da Armênia. Foram poucos os que vieram para a América, alguns para a América do Sul e outros para a América do Norte. E os Estados Unidos aí receberam uma primeira grande onda de armênios. Porém, a segunda grande onda de imigração começou na década de 1950, quando muitos armênios do Oriente Médio, especialmente ali do Líbano, da Síria, do Irã, do Iraque, do Egito e até mesmo da Turquia, migraram para os Estados Unidos por conta da instabilidade política nas regiões ali do Oriente Médio. Essa imigração continuou a acelerar muito depois da dissolução da União Soviética, em 1991, e, claro, por motivos econômicos, sociais e políticos da própria Armênia, muitos armênios até hoje saem da Armênia e vão para os Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, a maior concentração de armênios se dá ali na grande área de Los Angeles, no entorno de Los Angeles.
nas cidades principalmente de Pasadena e Glendale, que são amplamente consideradas o centro da vida armênia americana. De acordo até com o último censo, cerca de 60 mil pessoas em Glendale se identificam como armênios, representando quase 30% da população da cidade. E é muito interessante que as principais comunidades, elas estão em bairros como Hollywood. Até uma curiosidade de todos os armênios ao redor do mundo, de que em todo filme os armênios ficam até o final, porque gostam de olhar ali nos créditos e ver se tem alguém com o sobrenome Yan, que é o sobrenome que identifica os armênios. Isso é uma cultura, eu sei que não é só com os armênios do Brasil, mas em todo mundo fica lá. E por quê? Porque em Hollywood, de fato, tem muitos armênios que trabalham, claro, não só como atores e atrizes, mas também na produção, elaboração, figurino e todas as partes técnicas que envolvem a produção de um filme. Então, de fato, em todo filme vai ter ali um armênio. Pode checar que você vai encontrar. É muito interessante porque em muitas dessas áreas existem muitos armênios que não sabem falar inglês. Justamente, mesmo morando na Califórnia, nos Estados Unidos, por ser uma área muito ocupada por armênios, tem muitos restaurantes, supermercados, muitos centros de convivência onde só existem armênios e as placas, a escrita, tá tudo em armênio. Até mesmo programas de televisão, de rádio e tudo em língua armênia 24 horas por dia. Existem muitos feriados, muitas datas comemorativas, tanto religiosas como patrióticas, como o dia 24 de abril, onde os armênios eles fazem uma marcha, uma passeata intensa. Existe uma aglomeração muito grande de armênios ali e é possível notar, reparar o quão grande é a comunidade armênia. Não só a comunidade armênia é grande, mas a influência e as suas contribuições na cultura americana também são muito intensas. Existem muitos políticos que são armênios lá nos Estados Unidos. Até mesmo já houve um governador da Califórnia que era armênio. Temos o caso de um astronauta, James Bagian, que se tornou o primeiro armênio a viajar para o espaço em 1989. Ele não só levou a bandeira americana, porque estava em uma expedição norte-americana, mas também levou a bandeira tricolor da Armênia. Os armênios até hoje são muito lembrados por todos os Estados Unidos. Se você anda, eles sabem quem são os armênios e acredito eu que tem uma boa fama. Principalmente por suas histórias de resiliência, luta, sucesso e a fama de serem bons negociadores. Os armênios estão espalhados pelo mundo e aqui no Conexão Armênia nós vamos continuar mostrando para vocês um pouco de como são os armênios ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre comunidades armênias ao redor do mundo, em outros países, na Europa, aqui no Brasil e em várias partes do planeta, curte, compartilha, comenta aqui de qual comunidade armênia. Se você quiser saber se existem armênios em algum país, comenta que a gente grava um vídeo especial para falar um pouco mais dessas comunidades. Agradeço por você ter ficado até aqui. Muito obrigado e agora é com você, Vartinê. Até a próxima! Tanta viagem, é armênio vindo pra cá, é gente indo pra fora, dá vontade de viajar, não é mesmo? Pois é, Conexão Armênia tá preparando um grupo para ir pra Armênia no final de setembro. Gente, a cada ano a coisa fica melhor. Primeiro porque a gente vai aprendendo, conhecendo lugares diferentes. Essa vai ser minha 10ª vez à Armênia. E eu garanto para vocês que quem vier conosco nesse grupo vai conhecer mais cantinhos inexplorados. O que eu posso falar para vocês sobre ir para a Armênia? Muitas agências de viagem aqui no Brasil ainda não conhecem esse destino. É um destino exótico, inexplorado pelos turistas brasileiros, portanto não é caro. É uma viagem cheia de experiências. Por quê? A Armênia é um país rico na gastronomia, na vinicultura, na história, na cultura, na religião e na alegria e hospitalidade em sua forma de receber as pessoas. Então, embarque comigo nessa viagem. Nós vamos passar por Doha, no Catar, vamos para a Geórgia e da Geórgia vamos para a Armênia. Quem vai embarcar nessa comigo? Vamos lá!
Marcela Susmeian, sempre inovando, trazendo coisas ou da moda, ou de receitinhas, ou de restaurantes descolados. O que será que ela vai mostrar para nós esta semana? Marcela, vamos lá, tô sentada na primeira fileira. Oi! Quase nenhum sabor do mundo para mim pode ser comparado ao pêssego seco da Armênia. Ai, como é complicado a gente descrever uma experiência sensorial, mas só de falar chega a aguar a minha boca. Bom, quando se vai à Armênia, um dos passeios mais clássicos é ir no Mercadão. E logo na entrada ficam aquelas bancas de frutas secas. E as tiazinhas super fofas, que são verdadeiras gurus do marketing, ficam oferecendo para você experimentar várias amostrinhas. E foi lá que eu tive a sorte, ou o azar, de comer esse pêssego seco. Sorte porque foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. E azar porque eu nunca consegui encontrar em lugar nenhum um pêssego assim. E olha que eu procurei em todos os lugares por onde estive depois dessa viagem. E é claro que eu fiquei curiosa e eu fui pesquisar sobre as frutas secas armênias e descobri várias curiosidades. As frutas secas têm grande importância em nossa história. Seu peso leve e o alto valor nutricional permitiam que se viajasse longas distâncias. Na Armênia Antiga, frequentemente era um substituto do açúcar, que era um item de luxo. O açúcar era tão caro que era usado como moeda para pagar obrigações fiscais ao governador persa durante sua dominação, assim como era utilizado no século XIX como um convite para casamentos. Um dos parentes mais próximos do casal ia de casa em casa e dava um pedaço de açúcar para cada família convidada. Bom, voltando às frutas secas, nas celebrações de Ano Novo e Natal, o gata, que é um pão tradicional, e as frutas secas eram entregues baixando-as pela uerdik, que é uma chaminé no telhado. As casas tradicionais armênias não tinham janelas. O erdik não era apenas uma chaminé primitiva, mas também fornecia luz natural, além de ser um meio de entrega de presentes festivos. As crianças baixavam uma meia vazia pelo erdik e as recuperavam uma vez que estivessem cheias de doces. As frutas secas continuam sendo uma das sobremesas favoritas na Armênia moderna. Cordões de frutas secas pendem como cortinas nas bancas dos mercados e nas barraquinhas à beira das estradas. Uma das favoritas parece uma vela grossa marrom, mas que é na verdade uma sobremesa armênia muito especial. É o sucuk, que são cordões de nozes ou avelãs mergulhados em suco de uva. Uma vez revestidos, são removidos e pendurados verticalmente para secar. A versão armênia do rolo de frutas também é uma iguaria. Ao contrário do ocidente, esses tapetes secos e enrolados de frutas, chamado lavash ou pasteur, não são adulterados com xarope de milho e conservantes artificiais, mas feitos de forma natural, aquecendo e cozinhando a polpa da fruta, normalmente maçã, damasco ou ameixa, até transformá-la em uma pasta. É seco no verão para ser apreciado durante os meses de inverno. Outra iguaria é o alani, em que os caroços dos damascos são substituídos por amêndoas branqueadas, ou mesmo os pêssegos secos são recheados de noz, açúcar e canela. E uma coisa que eu vi muito por lá nos supermercados convencionais eram caixinhas de madeira, como se fossem souvenirs que dentro tinham as frutas secas. E se tem uma coisa que eu me arrependi nessa viagem para a Armênia, foi de não ter comprado quilos e quilos de damasco seco e, claro, uma bagagem extra para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo. Tchau! Desde 1956, o Dosa traz até você os sabores autênticos da culinária armênia e árabe. Nossas esfirras se revelam em uma dança de aromas e temperos muito bem apreciadas em São Paulo, onde você se delicia com wraps e quibes exclusivos acompanhados de coalhada e da doçura da geleia de damasco. Entregue-se a uma experiência gastronômica única. Dosa Culinária Armênia. O cinema na Armênia está crescendo maravilhosamente. Já que tantos armênios vivem em Hollywood, muitos deles estão na indústria do filme. Quando eu assisto um filme no cinema ou em casa, no Netflix, é assim um hobby de cada armênio. Depois que acaba, fica olhando nos letreiros se tem um Yan no final. Yan é a terminação do sobrenome dos armênios após o genocídio, onde significa filho de.
Geralmente é o filho de uma pessoa que nasceu em X vilarejo, filho desse vilarejo, filho de uma profissão, filho, por exemplo, se existiam padres na família, eram papás, então papazian, enfim, tá cheio de Ian. Se você bater o nome no sobrenome de alguém e tiver um Ian, pode saber que é armênio. Então, com toda essa indústria, não tinha como a Armênia não fazer também uma cidade estúdio. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Cinema Town apresenta a primeira praça cinematográfica a céu aberto da região da Armênia, que se chamará Cidade de Cinema Metsamor. Agora, o cinema da Armênia possui uma cidade. O primeiro projeto planejado será de um filme sobre o grande compositor Gomidas, que terá como cenário a cidade de Paris, e se chamará A Primavera Atrás da Porta. Lá serão filmadas as cenas que representarão Paris, Berlim, Yerevan e Etmiadzin nos séculos 19 e 20 e ocuparão uma área de 6.000 metros quadrados. O estúdio fica em Metsamor, na região de Armavir, e compreende 2,3 hectares, com finalização de sua primeira fase em 2024, preparatórias para o cenário deste filme. Na segunda fase, com término em 2025, estão previstas novas áreas com espaços como cafeterias, áreas de lazer, teatros a céu aberto. Seu orçamento anual se baseará na produção de 8 filmes nacionais e internacionais e 30 curta-metragens. A previsão de visitação é de 30.000 turistas anuais, 1.500 cineastas e 1.000 estudantes. Será uma grande cidade do cinema. Conexão Armênia tem 2 Davis, o Kumroyan, que viaja muito, e o Surian, que traz pra gente todas as novidades sobre o mundo de esportes da Armênia. Davi, conta pra nós o que está acontecendo no mundo esportivo armênio por aí afora. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui o Davi Surian, trazendo para vocês essa parte mais do esporte e claro, sempre repercutindo o futebol. A seleção da Armênia, que agora no começo de junho, teve 2 amistosos preparatórios nessa data FIFA. Um contra a Eslovênia que está classificada para a Eurocopa, inclusive até venceu, né? A Eslovênia, começando bem essa Eurocopa, ganhou da Armênia nos amistosos preparatórios pelo placar de 2-1. No último dia 7, a Armênia fez seu último amistoso e venceu por 2-1 a seleção de Cazaquistão. Diferente da Eslovênia, Cazaquistão não classificou, mas tem uma seleção sim qualificada, uma seleção até que interessante. O Cazaquistão chegou a vencer a Dinamarca, que é forte, no último ano de 2023. Mas do mais, o futebol da Armênia não conseguiu a classificação para a Eurocopa que está acontecendo nesse momento que a gente está falando, né? Agora nesse mês de junho. A Armênia foi a 4ª colocada do seu grupo D na classificação, classificam 2 de cada grupo, então a seleção da Armênia não conseguiu essa classificação para a UEFA Eurocopa, que é o maior campeonato europeu de seleções, o que equivale à Copa América aqui pra gente. Passando rapidamente pelo UFC, o Sarukian, lutador armênio, desafiante número 1 para o título dos pesos leves contra Islam Makhachev, segue os dois aí rebatendo, um criticando o outro. O Makhachev falou, já bati nele em 2019, pelo jeito vou ter que bater de novo, porque ele não se destaca nas lutas e tem que ficar falando muito. Então foram as declarações do campeão, o russo Makhachev, contra o armênio Sarukian. O que deu para entender nesse vou ter que bater de novo é que tá a porta aberta aí para revanche e também, claro, para o Sarukian ser o desafiante. Ele é o desafiante número 1, mas tem essa chance então de lutar pelo cinturão dos pesos leves do UFC. Se acontecer essa luta, acredito eu que deva ser lá para novembro, porque o Makhachev, tanto o Makhachev lutou agora no começo do mês, no último dia de maio, contra o Dustin Poirier, e o Sarukian lutou também no comecinho de abril no UFC 300 contra o Charles do Bronx, vencendo o brasileiro. Agora falando de Jogos Olímpicos, a Armênia já vai se preparando. Olimpíadas em julho em Paris, a Armênia tem a expectativa de ganhar pelo menos mais medalhas do que em Tóquio.
e pelo menos um ouro, quem sabe, né? Em 2016 no Rio tivemos uma conquista da medalha de ouro para a Armênia, mas em Tóquio tivemos 2 pratas e 2 bronzes, 4 medalhas, que vem a 5ª medalha, que venham 5 medalhas agora pelo menos, mais do que em Tóquio, para bater uma temporada diante da outra, de Olimpíadas, e também que vem o ouro. Lembrando que a Armênia se destaca sempre nos esportes individuais e também nas lutas, né? No wrestling, luta greco-romana e muito mais, mas Olimpíadas é assunto para próximos programas. Um forte abraço a todos vocês que acompanharam mais um Conexão Armênia nos Esportes. Bom, enquanto tudo isso acontece lá fora, aqui no Brasil, os armênios também estão na ativa. Esse final de semana nós teremos a tradicional festa junina do Clube Armênio aqui em São Paulo. Gente, essa é a festa do ano. Tem gente que o ano inteiro não vai em nada da comunidade, mas na festa junina do clube está lá. Sabe por quê? É o lugar para você ver e ser visto. É o local para você reencontrar amigos de infância, da igreja, da escola, da época que você fazia futebol no clube, na época que você fazia vôlei, enfim, todo mundo dá uma passadinha lá. E esse ano vai ser muito especial, serão 2 dias. Vai ter uma balada no sábado à noite e vai ter a tradicional festa junina no domingo. Então, entra no Instagram do Sama Clube Armênio, pegue todas as informações e passe por lá. Esperamos vocês e eu também vou estar lá. Mas, como tudo que é bom passa rápido, lá se vai mais um programa do Conexão Armênia. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso programa. O programa Conexão Armênia não é apenas um programa de televisão, nem apenas um programa de YouTube. Ele é os dois. Então, se você chegou na metade do programa na televisão, corre no YouTube que você pode assistir ele inteiro. E se você perdeu o programa de hoje, pode assistir amanhã. Pode compartilhar e seus amigos podem ver a gente no final de semana, tranquilos em casa. Deixo vocês com um gostinho de quero mais e volto daqui 15 dias. Mas enquanto isso, para finalizar, nós temos um vídeo de arrepiar com este rapaz americano que diz que sempre que ele tem oportunidade de estar em algum lugar com uma boa acústica, ele gosta de entoar músicas do nosso grande compositor Gomidas. Gomidas percorreu diversos vilarejos da Armênia que foi tomada pela Turquia durante o genocídio, fez uma coletânea, registrou e catalogou cada música tradicional, folclórica e lírica de igreja. Então, eu vou deixar vocês curtir e vou parar de falar. Boa noite, que Sherpari. Goru